Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre fisiologia da contração muscular. Aproveitem para se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo. Vamos à aula! Muito bem, na aula de hoje veremos a fisiologia que está envolvida na contração muscular. Veremos aqui os 7 passos, as 7 etapas da contração muscular, tá bom? Então, para início de conversa, a contração muscular ela acontece porque o músculo recebe algum estímulo elétrico. Esse estímulo ele pode ser um estímulo voluntário ou pode ser um estímulo involuntário, ou seja, pode ser uma atividade reflexa, não importa, porque o que vai fazer com que o músculo se contraia é a chegada de estímulo elétrico na sua membrana, produzindo então uma cascata de eventos que nós veremos aqui agora. Então o primeiro evento que nós temos para a contração muscular é justamente a chegada de atividade elétrica até a membrana da célula muscular. Então, por meio de alguma terminação nervosa, chega eletricidade, chega um potencial de ação na membrana da célula. Quando esse potencial de ação chega na membrana da célula, ele despolariza toda a membrana da célula muscular. E aí nós vamos para o segundo passo, para a segunda etapa, que é o seguinte: esse potencial de ação que chegou na membrana vai percorrer toda a extensão da célula, inclusive os túbulos T. Os túbulos T são invaginações da membrana celular no sentido do interior do citoplasma, ou seja, produzindo uma entrada na célula. E aqui que a gente vê o túbulo T, então a atividade elétrica vem percorrendo toda a membrana e entra pelos túbulos T, Entra pelos túbulos T. Esse túbulo T tem uma função muito importante e determinante na contração muscular, porque é graças ao túbulo T, aos túbulos T, que o potencial de ação consegue chegar no interior do citoplasma. E quando chega lá, nós temos a terceira etapa da fisiologia da contração muscular. Qual é a terceira etapa? A terceira etapa é que quando esse potencial de ação chega aqui embaixo, nos túbulos T, esse potencial de ação ele é capaz de provocar a liberação de algumas vesículas que estão cheias de cálcio, cheias de cálcio. Então fazem com que essas vesículas se desprendam, se desprendam dentro do citoplasma, ok? Depois, na quarta etapa, nós temos essas vesículas se abrindo e permitindo então que esse cálcio que estava reservado, estava armazenado no seu interior, então esse cálcio é liberado aí no citoplasma. E esse cálcio liberado no citoplasma é que vai ser o responsável por viabilizar um dos principais eventos na contração muscular, que veremos agora aqui à frente. Então, quando o cálcio é liberado no citoplasma, ele vai se ligar a uma estrutura chamada troponina, que é uma das três estruturas que compõem um filamento dentro da estrutura muscular. Então, o cálcio vai se ligar à troponina. Essa troponina ela está conectada a uma outra estrutura que se chama tropomiosina. E aí, quando o cálcio se liga à troponina, a troponina traciona a tropomiosina. Traciona a tropomiosina. E aí vai acontecer um outro evento. Quando ela traciona a tropomiosina, ela permite a exposição de sítios de ligação na actina para que a miosina se conecte a ela, tá bom? E aí nós temos o sexto passo aqui, a sexta etapa. Quando
o cálcio se ligou à troponina, a troponina tracionou a tropomiosina e deixou exposto, tá? Deixou exposto o sítio de ligação na actina para a miosina. Com essa exposição, então, a cabeça da miosina se liga à actina. E quando ela se liga à actina, né, moléculas de ATP que estão lá presentes na miosina vão se desprender e vai formar, na verdade, a molécula de ATP vai liberar, né, um fosfato inorgânico e ela vai passar a ser uma ADP, tá? Só que quando ela libera um fosfato, junto com esse fosfato tem energia sendo liberada e é justamente essa energia que vai possibilitar a movimentação da cabeça da miosina junto à actina, tá? Possibilitando então nesse momento a formação daquilo que nós conhecemos como ciclo das pontes cruzadas, tá? Então, ao final, tá? A sétima etapa é justamente o deslizamento de um filamento sobre o outro, tá? E aí esse deslizamento de um filamento sobre o outro é o que gera o movimento quando da contração muscular, tá? Eu vou botar aqui uma outra imagem para vocês enxergarem bem essas estruturas que eu falei, da troponina, a tropomiosina, tá? E a actina. Tá? Então veja só, nós temos aqui em cima, tá, a representação de um filamento de actina e aqui embaixo um filamento de miosina. Um precisa deslizar sobre o outro para permitir movimento. Tá? A contração muscular nada mais é do que a movimentação de actina e miosina, uma sobre a outra. Tá? Só que como é que isso acontece? Aqui embaixo nós temos a miosina. Vejam que existe uma estrutura na miosina, tá? A gente chama de cabeça da miosina, é justamente essa estrutura que vai se ligar com a actina. Ok? Só que para a miosina se conectar à actina, precisa que o cálcio se ligue à troponina, que é essa estrutura verde, a troponina que está conectada a essa estrutura aqui mais roxa, né? Que é a tropomiosina. Quando o cálcio se liga a ela, a troponina puxa a tropomiosina, ou seja, expõe essa região aqui de baixo, essas estruturas esféricas que estão em azul, tem uma bolinha laranja, né? São os sítios de ligação. Então, no momento que a troponina puxa a tropomiosina, ela expõe esses sítios de ligação. E aí a cabeça da miosina se liga a ela. Quando se liga a ela, a ATP, que é energia biologicamente utilizável, a ATP vai liberar um fosfato e muita energia. E aí isso é o suficiente para que essa cabeça da miosina que se conecta aqui faça um movimento. Quando ela faz esse movimento, então nós temos deslizamento de um filamento sobre o outro. Tá? Isso acontece de forma cíclica e a gente chama isso de ciclo das pontes cruzadas. Tá? Aqui é uma representação didática que a gente só enxerga uma cabeça da miosina, mas na verdade são várias, tá? Porque elas vão fazendo um movimento sincronizado e harmônico para poder ter encurtamento do músculo, consequentemente uma contração muscular. Tá bom? Gostaram do vídeo? Dê o seu like e deixe seus comentários. Isso é muito importante para mim. Aproveite e assista os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.